Olá, fundos imobiliários. Você já ouviu falar? Se não, vem comigo. Bora! Fundos imobiliários. Você já pensou em poder receber um aluguel todos os meses? Como, Evandro? Me fala. Mas antes da gente começar, já vai deixando aquele joinha. Se você é novo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Quem nunca pensou em comprar um imóvel e viver de renda complementando o salário? Que legal, né? Renda passiva, todo mês o aluguel pingando na conta e show de bola. Só tem um problema aí. Imóvel é um bem de valor bem alto, não é todo mundo que tem essa grana toda para comprar uma casa, um apartamento, aí um ponto comercial e colocar um inquilino lá dentro. Leva tempo. A gente precisa juntar bastante dinheiro para conseguir adquirir esse bem. O fundo imobiliário ele veio exatamente para resolver esse problema. De que forma? Através da aquisição de cotas, você também já vai ser dono de um pedacinho daquele bem, daquele empreendimento adquirido pelo fundo. E claro, todo dono tem direito à sua parte. Então vamos supor que você e uma outra pessoa compraram uma casa, alugaram a casa. O aluguel vai ser dividido por quanto? Por 2 pessoas. E se tiverem mais pessoas? Por todos os donos daquele imóvel. Assim funciona o FI. O FI adquire um bem, normalmente um imóvel comercial, e vai transformar esse imóvel em milhares de cotas. E cada cota pode ser adquirida pelos investidores. Então, se você comprar uma cota apenas, você já vai ter direito à sua parte. Para exemplificar, vamos pensar no imóvel residencial, num apartamento, por exemplo, de R$1 milhão. E esse imóvel foi transformado em cotas no total de 10 mil. Então, se eu pego 1 milhão dividido por 10 mil, quanto que vai valer cada cota? R$100. Vamos supor que esse imóvel esteja alugado por R$5.000. Quanto que cada cota vai ter direito a receber? É bem simples. Eu vou pegar 5 mil, dividido pelo total de cotas 10 mil, 50 centavos. Então, se eu comprei uma cota, 50 centavos. 10 cotas, R$5. 100 cotas, R$50. 1000 cotas, R$500. E se eu comprar todas as cotas, eu recebo o aluguel todo, R$5.000. Então, esse é o conceito do FI. Então, para aquelas pessoas que sempre tiveram o sonho ou a vontade de adquirir um imóvel e viver de renda, esse pode ser um excelente caminho de você começar aos pouquinhos de adquirir aquele bem. Claro, eu falei aqui apenas de um tipo de fundo imobiliário. Na realidade, existem muitos outros. Basicamente, os FIs podem ser divididos entre FI tijolo, que são exatamente esses que adquirem imóveis físicos, e FIs papel. FIs papel são aqueles fundos que adquirem títulos ligados ao financiamento desses imóveis. Então você receberia o quê? Os juros. Por exemplo, se eu adquiro uma LCI, que é um título de crédito ligado ao setor imobiliário, esse título tem um vencimento e ele vai me pagar juros em cima do principal. Basicamente é o que você vai receber. No fundo papel, o principal se mantém fixo. Porém, no fundo tijolo, o principal, se você projetar no longuíssimo prazo, ele tende a se valorizar. Vou te dar um exemplo concreto que eu vivenciei. Nos anos de 2005, 2006, na cidade de São Paulo, no bairro de Pinheiros, você comprava um imóvel de 80 a 90 metros quadrados na faixa de 250 a 300 mil reais. Se a gente considerar um aluguel residencial 0,5% do valor, pegando 300 mil, isso daria aproximadamente R$1.500. Sabe para quanto foram esses imóveis hoje? 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Então, olha como o principal aumentou. E um imóvel de 1,5 milhão a 2 milhões de reais, o aluguel não pode ser mais R$1.500, ele acompanha. Então vamos aplicar a mesma regra de 0,5%. 1,5 milhão
R$7.500, 2 milhões, R$10.000. Então, olha o potencial que você tem sem fazer absolutamente nada. Ele pode ser uma excelente alternativa de renda passiva e que tende a aumentar com o passar do tempo. Agora, é claro, ele não pode ser considerado investimento de renda fixa. Por quê? Porque as suas cotas são negociadas em bolsa. Então vamos pegar no exemplo que eu dei, uma cota de R$100. Num dado momento, essa cota pode estar sendo negociada por 110, 120, 130, 140, 150, ou ao contrário, 90, 80, 70, 60, 50, estou exagerando os valores, sem que de fato nada tenha acontecido com o bem. O valor de mercado continua o mesmo, não teve nenhum reajuste no aluguel, portanto o seu rendimento continua sendo exatamente o mesmo, em função do número de cotas que você possui. Mas existem essas flutuações de preço, assim como acontece com as ações. Então, quem investe em fundos imobiliários tem que focar, acima de tudo, no rendimento e não na valorização da cota em si. Isso tende a acontecer, mas bem lá para frente mesmo. Alguns tipos de FIs que vale a pena mencionar. Da parte de tijolo, prédios comerciais, galpões industriais, hotéis, instituições de ensino, agências bancárias, shopping centers, podem ser bem interessantes porque naquelas ocasiões especiais como Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, o lojista tem que pagar em cima do seu faturamento royalties. Então você recebe um extra em cima daquele rendimento. Em outras situações, como que a gente viveu na época da pandemia, a gente viu aqui os shopping centers fechados por bastante tempo, pode ser interessante você sair momentaneamente do fundo tijolo e ir para o fundo papel. O principal vai ficar parado, porém você tem o rendimento entrando por conta daqueles títulos adquiridos pelo fundo, que podem ser basicamente CRIs, LCIs, LH e outros títulos de crédito imobiliário. Dentro dessa divisão entre tijolo e papel, a gente pode ter também fundo híbrido, parte tijolo, parte papel, fundo de fundo, onde ele adquire participação em cima de outros fundos e outras combinações. Algumas coisas importantes em relação a quem adquire cotas de FIs ou o imóvel inteiro para si. Quem compra imóvel, a primeira grande despesa que vai aparecer é o valor da escritura. Quem compra cotas de FI não tem escritura. Basicamente o que você vai ter são aquelas taxinhas cobradas pela B3, bem pequenininhas, e corretagem na maior parte das corretoras nem isso você paga. Praticamente você não vai ter despesas em cima. E na ocasião da venda, quem tem o imóvel inteiro, uma grande despesa é a comissão para a imobiliária, normalmente 6% sobre o valor da venda. E se você passar as suas cotas para frente, vendê-las, você também só vai ter aquelas pequenas despesas da B3 e eventualmente alguma coisa da corretora, mas boa parte das corretoras não te cobra nada de corretagem. E ainda tem mais uma outra vantagem. Você sabia que não tem cadê-leão? Essa é uma outra despesa que o proprietário de imóvel, quando recebe o aluguel, ainda tem um imposto extra que tem que pagar para o governo. Todo mês tem que recolher o carnê-leão. Os rendimentos obtidos através dos fundos imobiliários, eles são literalmente isentos de imposto de renda. Quer mais uma vantagem? Liquidez. Quem tem imóvel e coloca à venda sabe que é difícil, leva tempo, você tem que negociar o preço. Então não é uma coisa líquida. Aliás, o imóvel ele é um bem ilíquido. E as cotas de FIs, por serem negociadas em bolsa de valores, têm liquidez. Então você pode comprar e vender essas cotas no momento que você desejar. Ou de repente, deu uma dor de barriga, você precisa de uma graninha, você não precisa se desfazer de todas as suas cotas. Você vende apenas aquela quantidade necessária para suprir a sua necessidade daquele momento e depois, mais para frente, você compra de volta as cotas que você vendeu, recuperando assim o seu rendimento. Gostou da dica? Vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixarem aquele like, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo e participem do grupo que eu criei voltado ao público iniciante. Tem um link na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu!